problema todo é que a gente sabe que o VAR ajuda em muitas situações, mas também atrapalha em outras. Isso porque talvez a gente não tenha os melhores profissionais, os mais bem preparados para estarem hoje atuando no campo e também no VAR. Agora, a gente vai até mostrar esse gol anulado do Pablo, que era um gol em que ele estava impedido, né, que ele estava fora E aí ele tinha que ter sido anulado. O problema é o tempo. Quando o juiz dá o reinício da partida, ele não pode mais fazer nada em relação ao que foi produzido, porque ele segue o jogo. E aí, só naquele momento é que ele consegue, segundo a CBF, ouvir o VAR e entender que o gol deveria ser anulado. E a gente tem, inclusive, aqui, se puder mostrar, a explicação que a CBF dá, porque é uma espécie de reconhecimento, né, que ela errou na aplicação da arbitragem, ó. Acontece que uma comunicação paralela mantida entre o árbitro central e o quarto árbitro a respeito da aplicação de um cartão amarelo para um jogador do Ceará prejudicou a comunicação que vinha sendo mantida entre o árbitro de campo e o VAR e fez com que o árbitro central não ouvisse a solicitação da cabine do VAR e autorizasse o reinício da partida. Na verdade, se produziu uma coisa certa. Não validou-se um gol que não merecia ser validado. Porém, naquele momento, o São Paulo não tinha mais que perder o gol. Por quê? Porque o juiz reinicia a partida, então o gol teria que ser validado pelas regras da arbitragem. Por isso que a gente fala em erro de direito. O São Paulo já se manifestou, disse que não vai pedir anulação da partida, que foi cogitada, foi discutida no Morumbi, mas eles vão manter o jogo, porque eles sabem que o gol do Pablo não merecia ser validado. Mas, por isso, agora é o São Paulo. Por isso, não ingressará com o pedido para anulação da partida, apesar de ter a segurança que o pleito seria aceito, uma vez que houve evidente erro de direito e descumprimento de regra básica do jogo. Chico Garcia, é um problema, a gente está falando de uma coisa que no final o juiz acertou, mas no momento errado. Tem mais um pouquinho aqui, ó. O São Paulo não quer, no entanto, se beneficiar do que teria sido um erro. Nos orgulhamos de nossa história incontestável e sem asteriscos. E assim a manteremos. É que tem uma questão ética aí, né? O São Paulo teria argumentos para conseguir a anulação do jogo exatamente por isso, por esse erro de direito. Você não pode voltar atrás depois do jogo reiniciado, foi o que o árbitro fez. Mas o São Paulo entende que o gol foi corretamente anulado e por isso faz muito bem em retirar o pedido de anulação. Eu até agora não entendi como esse gol inicialmente foi validado. Por quê? Porque há a checagem do VAR e o Wagner do Nascimento Magalhães valida o gol antes de dar o reinício. O lance é tão claro porque o jogador do Ceará ele não tenta atacar a bola, o que tiraria o impedimento. É apenas um desvio. Então, para mim, é um impedimento muito claro. Mas, inicialmente, o gol é validado. E aí me espanta também, porque há uma comunicação entre os intercomunicadores que o árbitro central mantém com seus assistentes e quarto árbitro. E tem uma outra comunicação que vem da cabine do VAR. Ele estava discutindo, foi a explicação da CBF, com o quarto árbitro sobre o cartão ali pela reclamação dos jogadores do Ceará e não houve o VAR avisá-lo que havia uma nova checagem. Mas o problema todo está na origem. Como uma nova checagem, como esse gol foi validado, será muito claro que inicialmente estava impedido. Então, assim, Renata, há uma dificuldade na operação do VAR que está muito difícil. A CBF, por mais boa vontade que tenha o Leonardo Gaciba, e eu sei que ele tem, não está legal. Porque o São Paulo já foi prejudicado naquela não expulsão na agressão ao Diego Costa, que o tribunal simplesmente ignorou no clássico contra o Corinthians. Tem aquele gol contra o Atlético Mineiro também, que foi incorretamente anulado, aquele gol do Luciano. E mais essa, o São Paulo, olha, até agora está com razão de reclamar. E aí, Capelanes? A situação é a seguinte, o São Paulo ele deu um exemplo, né? A verdade é essa, é um exemplo. O São Paulo não pedir a impugnação da partida, o Chico foi perfeito, teria direito de fazer isso, até com argumentos. Agora, o São Paulo, particularmente, o clube precisa ser um exemplo. E o exemplo que o São Paulo poderia tentar trazer é esse debate, se o VAR está mais ajudando ou mais atrapalhando. Cada um vai ter a sua opinião, mas até pelos erros constantes em relação ao São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que o VAR tem mais prejudicado do que agregado nessas decisões do Campeonato Brasileiro e nas outras competições. Agora, muito se fala sobre essa polêmica do São Paulo estar na fila. O São Paulo, não só por ser exemplo, ele conquistou aí o bicampeão, o bitorneio, o bicampeonato do Troféu Rodrigo Caio, Troféu Fair Play. Eu acho que é uma coisa bem bacana isso, uma coisa simbólica, é bem verdade, mas é bem bacana, porque o São Paulo deu um exemplo. A cara do Denilson. Esse maluco você tá... Você tá vendo brecha mesmo, hein? Ronaldo, você tá quietinho, Ronaldo. Eu tô quietinho porque eu não quero criar intriga, né?
Eu não quero, não, porque eu tô vendo a CBF te desculpando. Ah, nós erramos aqui a segunda vez. E o São Paulo, não, eu não vou também processar. Olha, porque olha que lindo. Olha. Eu quero ver o final disso. Eu quero ver o final disso daí, porque tá muito estranho. Eu nunca vi a federação pedir desculpa de erros e mais erros. E a segunda vez pro São Paulo. Né? E o São Paulo, nossa, muito obrigado. Olha, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu não quero Mas até agora, o índice de pedidos de desculpas da CBF é muito baixo. São só 3. A gente, e 2 3 manifestações da 2 CBF. no time só. 2 pro São Paulo e 1 pro Atlético Mineiro naquele pênalti do Gil que não foi marcado. Então, na verdade, até agora a CBF, tudo que nós já discutimos, todas as polêmicas do ano. Quantas vezes o VAR já não errou, Renata? Especificamente. Quantas vezes o VAR já não errou pro Inter, não errou pro Grêmio, não errou pro Corinthians, não errou... E essa desculpinha vindo daqui e dali, ô gente, olha, depois toma um champanhe, depois quem diria, né? Tá estranho. É que ele não falou nada, por exemplo, tá de quarta-feira, ganhou de 1-0 do Coritiba, pra ele foi suficiente. Não, peraí, peraí, eu falei que esse pênalti que foi dado pro Corinthians contra o Coritiba, eu não aceito. Eu não aceito o pênalti. Lógico que não. Você falou porque disso? Eu briguei aqui quando pegou na mão do Piton. Não, você não falou isso aqui no programa só pra... Falei, lógico que falei. Então eu tava dormindo. Acho que foi no sonho, mas eu falei, eu acho que... Aí, ó, tá o lance. Eu não gostei. Aí você foi bem, aí você foi não, mas é verdade. Aí, é o que eu penso. Meu coraçãozinho, quando vê o jogo, eu vou falar o quê pro meu moleque? Meu moleque, o Luquinho, o Mateuzinho, pai, foi ou não foi? Fala isso aí, não foi. O Luquinho, o Matheus, tem 2 Matheus. Você fala, você pensa que são 2 crianças. Eu não posso mais mentir pra eles. Falar, ó, isso aí é nosso, vamos que vamos, tal. Não, não posso. Então, eu tô achando estranho essa desculpinha daqui, desculpinha dali, de segunda vez pro São Paulo.